Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui na nossa reunião de oração da minha igreja amada aqui da Cibigama, e hoje é a irmã Graça que vai trazer a palavra para a gente, e eu queria compartilhar esse momento aqui gostoso na presença de Jesus, que nós vamos aprender mais da palavra de Deus pela irmã Graça, que é uma irmã muito querida, uma irmã muito usada por Deus. Fique aí com essa mensagem para o seu coração também, amém? Amém. Amém. Hoje nós vamos ver em Hebreus 11, que fala sobre a fé. Sempre quando eu já estou com essa palavra algumas semanas atrás para trazer sobre a fé, porque nós, às vezes, a gente acha que tem muita fé e nas horas de dificuldade a nossa fé é muito pouca, como fala na Bíblia. É como se fosse um grãozinho de mostarda, uma sementinha de mostarda. Eu vou ler aqui em Hebreus 11, começando do versículo do início, até o versículo 9. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é parente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O 5, alguém leu o 5? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. O 6, Maria. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, aqui nós vimos, aqui só a leitura já está explicando o que é a fé, porque esses homens eram como a gente, mas eles foram provados, eles passaram por dificuldades, Deus testou a fé dele. Aqui fala que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão largou tudo. Ele era rico, ele tinha fazendas, ele tinha gados, a família dele, tudo, mas ele obedeceu o chamado de Deus. Amém. Foi para uma terra que ele nem sabia para onde ia. Olha só, você largar, por exemplo, nós moramos aqui em Brasília. Aí Deus fala com a gente, para a gente ir para um lugar que a gente nem sabe para onde vai. Largar tudo, largar nosso
muitos que estão trabalhando, né, que largar seu emprego, largar tudo e sair sem saber para onde vai. Mas isso era pela fé. Então, muitas vezes, a gente não vai sair da nossa casa para uma cidade que a gente não sabe sem destino, sem ser pelo chamado de Deus, sem ouvir a Deus. Por a gente não vai, porque a gente vai, se não tiver fé, a gente não dá um passo, se não for pela fé. Então a fé é muito importante nas nossas vidas de cristão, e quem não é cristão também. Pela fé a gente não consegue nada. Pela fé quando você crê nas promessas de Deus, quando a gente sabe a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, a gente pela fé, a gente acredita. Se hoje as coisas não estão bem, amanhã pode estar melhor. Se hoje eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, eu posso amanhã procurar mudar, procurar agradar a Deus. Amém. Então é pela fé, nós vivemos pela fé em Deus. Nós vivemos pela fé. Nem que seja igual fala lá em Lucas, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Porque Deus falou, se quiserem, vocês podem remover os montes. O que é esses montes? Esses montes são os problemas que a gente passa dia a dia. São coisas que a gente acha que para a gente não tem. Para a gente pode não ter jeito, porque nós olhamos com nossos olhos carnais, não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Se a pessoa às vezes está prostrada com a doença, quantas vezes que a gente ouve tantos testemunhos que a pessoa estava com a doença incurável, um câncer, por exemplo, que muitas vezes não tem cura. E pela fé foi curada. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde de oração, para aumentar mais a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve e ora, a gente vai aumentando a nossa fé. E muitos milagres que já aconteceram na nossa vida. Aqui no início nós estávamos falando dos milagres que já aconteceram. É tudo pela fé que a gente sabe que as promessas de Deus estão sendo cumpridas na nossa vida. Amém. Uma das promessas que eu creio que ainda vai acontecer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu e minha casa, isso é uma das promessas que eu creio que Deus vai fazer na minha família, na família de cada um aqui. Vai fazer esse milagre. Estão vivendo completamente diferente dos caminhos do Senhor, que a gente entristece só de ouvir falar, não é nem de ver, é de ouvir falar o que estão aprontando, o que estão fazendo, o gosto completamente preso nas garras do diabo, mas Deus está conosco para isso, para salvar, para libertar os que estão presos, para curar os enfermos. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Eu glorifico ao Senhor. Hoje, né, está nos caminhos do Senhor. Eu demorei muito a me converter. Fiquei quase a minha vida inteira andando de um lugar para outro, sem saber, perdida, né? Mas quando eu me encontrei com Jesus, não quero mais outra coisa na minha vida. Somente agradecer, louvar e adorar o nosso Deus. E ter fé. Muita fé, depois que não, ter fé, que tudo vai melhorar, que tudo não vai ficar, talvez Deus não trabalha, Deus não vai fazer como nós queremos, Ele vai fazer melhor, Ele que sabe o que é melhor para nós, Ele vai fazer muito melhor, porque na palavra dele fala, pedi e dá-se-vos-á. É isso, irmão, então agora nós vamos orar, né, colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir, né,
clamar pelos que estão passando necessidade, clamar pelos pastores, clamar pelos doentes, pelas crianças, pelos jovens, para Deus alcançar essas vidas, né? E perseverar na oração e estar sempre vigiando, porque Deus exige muito de nós também. Se nós estamos nos caminhos do Senhor, nós precisamos melhorar muito. E Deus está cuidando de tudo. Ter fé e crer que Ele vai abençoar a nossa igreja, mais ainda, já é uma igreja abençoada e vai ser muito mais abençoada por Deus. Obrigada. Amém. Então, meus amados irmãos, olha só. A amada irmã Rita, irmã Graça, a pregadora, Maria Onires, e essa moça linda que estava gravando aqui, que é a Daiane. E essa aqui é a nossa igreja abençoada, Sibigama, tá assim porque nós temos um projeto social do jiu-jitsu, as cadeiras ficam afastadas, mas nunca deixem a sua congregação, meus amados irmãos. A gente precisa estar em comunhão. Como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um grande abraço, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu pedido de oração. A paz do Senhor, aleluia!